E a graça de programar, eu acho, é que a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? Programar sequencial, a gente tem um problema para resolver, a gente sempre pensa em quais são as etapas, né? O que a gente aprende quando a gente está aprendendo a programar é como é que eu vou decompor o que eu preciso fazer em etapas, e cada etapa vai ser uma linha de código. Vou dar instruções bem precisas para a máquina. Soma 1 aqui, multiplica por 2, guarda no posição X, lê do arquivo tal coisa, e vai fazendo aquela lista de tarefas. Tá certo? A gente aprende, a máquina roda aquilo rápido, a gente acha que a gente está bem. Só que nós estamos muito ruins, porque até cozinheiro faz melhor do que a gente. Não, sem desmerecer cozinheiro. Mas ela faz o arroz, o feijão e a batata, e ainda passa o bife, tudo ao mesmo tempo. E a gente está lá, não, primeiro tem que somar 1. Agora eu vou multiplicar por 2. Agora eu vou fazer... Né? Tá certo? Então nós estamos ineficientes, porque a natureza do mundo é paralela. Tá? Fazer o arroz não é incompatível com fazer o feijão. Até compartilha o óleo, compartilha o alho, o sal, né? Então você guarda o sal no buffer compartilhado, os dois, para você poder jogar um pouquinho no arroz, um pouquinho no feijão. E a graça é o balanceamento da carga. Por quê? Porque a graça é acabar o arroz, o feijão e o bife na mesma hora, porque senão você vai comer, o arroz já está frio, tá certo? Então o balanceamento de carga é importante na cozinha também. Então, cozinheiros já resolvem esse problema, milhares de anos antes da gente, nós estamos até hoje batendo cabeça, mas nós não estamos pensando nisso, tá? Então programar é elencar as tarefas que eu tenho que fazer e não é simplesmente fazer elas. Aí a gente tem que começar a pensar dessas tarefas que eu elenquei, quais podem acontecer ao mesmo tempo, quais não podem. Quais podem acontecer juntas e quais não podem. E como que eu vou colocar essas tarefas nos processadores. Como que eu vou colocar essas minhas tasks nas minhas threads. Para garantir que elas vão acabar junto, para garantir que não vai ficar processador desocupado, tá? Para garantir o máximo utilização do meu hardware. Então essa segunda etapa do pensamento de programação é que está faltando e está ficando cada vez mais necessário. Tá? Então uma demanda atual, tá, é que as máquinas hoje são paralelas. Se você quiser ser eficiente nelas, a gente tem que pensar nessas coisas. Tá? Então a área de sistema de computação é uma área que ganha novo boom, né, nova demanda, e ela é movida por vários motores. Né? De um lado, você tem o motor das aplicações, né? Então as aplicações estão cada vez mais sofisticadas, cada vez demandando mais dados. Isso é aquele ciclo virtuoso que mantém a gente em computação empregado para sempre. Né? Quer dizer, a gente brinca, né? Computador existe para resolver problemas que a gente não tinha quando não tinha computador, e é verdade. Mas graças a Deus, esses problemas que a gente não tinha quando não tinha computador, todo mundo quer resolver eles. É importantíssimo a gente mandar um WhatsApp instantâneo, né? Todo mundo quer saber o que você está fazendo no sábado, 12h30 da manhã. Isso é fundamental. Né? Quando eu era menino, eu não sabia. Você sabia porque você ficava na rua, sempre, né? Acendia fogo, fazia uma gracinha qualquer. Hoje tem o Twitter. Né? Mas isso mantém a gente empregado. Por quê? Porque a gente faz um computador melhor, então a gente cria problema maior. Aí você tem que fazer um computador melhor, e aí cria problema maior. E vai criando problema maior. Então, hoje em dia as aplicações são confusas, e isso expõe necessidade, né, em sistemas de computação. As tecnologias, né? Ou seja, nós chegamos num momento onde o hardware não consegue mais fazer igual ele fazia tradicionalmente. O hardware não consegue escalar a frequência, que era o que o meu orientador chamava de low hanging fruit. Né? Low hanging fruit é aquela fruta baixa, né, que você estica a mão e pega e come. Então você mata a sua fome sem esforço. Tá? Hoje em dia não tem mais low hanging fruit. Se você quiser comer alguma coisa para não morrer de fome, você tem que subir na árvore, lá em cima, e apanhar a fruta. Tá? Então as tecnologias estão evoluindo para paralelismo em si, as interfaces de projeto, quer dizer, os projetos estão ficando cada vez maior, mais pessoas, né? As linguagens de programação estão crescendo, o computador está ficando inteligente, sistemas operacionais estão ficando sofisticados, tempo real, etc, virtualização, e tem um bocado de história em computação aqui também, que está movendo a área, né, e fazendo as coisas funcionarem. Então, sistemas de computação é uma área que tem ganhado força, é a minha área particular de pesquisa, e tem sido divertido trabalhar na área. Aqui só um pouquinho de desempenho de histórico e projeções. Isso aqui eu plotei do 500, né, do Top 500. Isso aqui é sempre, isso aqui eu acho que eu roubei do Jack Tongar numa apresentação que ele fez em algum lugar.
né? E ele adora fazer isso, né? Ele já está rodando o Top 500 desde 84. Tá? Então, agora é engraçado porque você consegue ver o meu telefone celular, onde que está aqui, né? Então, por exemplo, aqui o laptop, acho que isso aqui é o meu laptop, eu pus aqui o meu laptop. Essa é a capacidade dele. Hoje, nós estamos em 2000. Então ele está aqui, ele está bem pior do que a melhor máquina do mundo. Seria essa aqui. Mas ele é tão rápido quanto a melhor máquina do mundo em 90, quando eu era aluno aqui. Tá? Então, o meu laptop hoje, essa máquina aqui, ela é mais rápida do que a máquina mais rápida do mundo quando eu era aluno de graduação. Então é engraçado de ver essas coisas, né? Como é que as coisas vão. Aqui tem os grandes marcos aí, né? A computação de petaflops, aconteceu em 2008. E aqui nós estamos na computação de hexaflops, né? Para chegar aqui em 2019, 2020. Então, a computação continua evoluindo na escala aí. E aí que tem as crenças populares, né, que eu acho que é o que a gente tem que desmistificar em sistemas, que eu acho interessante. São algumas crenças populares aí, né? Primeiro é que energia é barata, transistor é caro. Então, isso inverteu, tá? Mas quando a energia era barata e o transistor era caro, aumentar o paralelismo de instrução era interessante. Tá? Era o que a gente tinha que fazer. Eu quero aumentar a quantidade de coisas que eu faço ao mesmo tempo dentro da máquina. Outra coisa interessante é que multiplicar é caro e isso é um trade-off, né? Antes multiplicar era caro e acessar a memória era barato. Então, no lugar de eu multiplicar, eu pré-calculava a multiplicação no compilador e armazenava o resultado da computação feita para eu ler. Tá? Só que hoje em dia ler a memória é muito mais lento que fazer a multiplicação. Tá? Então, quando eu fiz uma disciplina de compiladores no meu doutorado, foi uma frustração muito grande, porque a gente tinha que fazer um otimizador de código, né? E eu gastei várias noites escrevendo otimização, fiz um esforço não trivial, né, de fazer o máximo que eu dava conta de fazer. Eu comecei a trabalhar na segunda, acabei na quarta de tarde. E no final eu reduzi lá 30% do total de instruções do programa gerado. Meu programa era 30% menor depois do meu compilador. Aí eu ia rodar, o meu programa era mais lento do que o compilador original. E eu ficava, mas que diabo, né? Por que eu otimizei o programa, tirei tantas instruções, ele é mais lento. Ele é mais lento por causa desses trade-offs que não são mais verdade. Essas coisas não são verdade. Tá? Essas coisas serem verdade levou a gente a ter um desempenho do processador dobrando a cada 1 ano e meio, a cada X anos aqui. O que é importante não é esse número X, isso aqui é controvérsia, né? Tem gente que fala que é 2 anos, tem gente que fala que é 1 ano, 18 meses, a famosa lei de Moore. O que é importante é isso aqui, esse dobra aqui. O que é importante é que a progressão é geométrica. Tá? Então, ela escala, a curva é uma curva exponencial. Tá? A forma dela é uma exponencial e não uma linha reta. Isso tudo não é verdade mais hoje, né? Nós temos que mudar o paradigma, nós não conseguimos mais nem dobrar a máquina. Né? O processador não fica mais rápido. Tá? Esse mundo da escalada da frequência, né? Que você conseguia dobrar a frequência e com isso fazer todas as aplicações ficarem mais rápidas, isso você não consegue fazer mais. Tá? O custo de aumentar a frequência é tão grande que é proibitivo. Tem vários motivos porque isso é verdade. Tá? Então, aquele motor de escalada de frequência, ele deu com a cara na parede por vários motivos. Né? Várias coisas aconteceram, várias curvas se cruzaram aqui, e por conta disso não é possível mais dobrar frequência a cada X tempo, né? Então tem alguns motivos. Um motivo é o motivo da potência, né? Antes você dobrar a frequência, você aumentar a frequência. Você aumentar a frequência, você tinha que aumentar a energia. Tá? Só que a quantidade de energia que você tem que colocar vai aumentando. Por uma lei da física, são exponencial. Tá? Então, hoje em dia, para você aumentar 10% da potência, do desempenho, né, para aumentar 10% o clock, você tem que dobrar a energia. Tá? Então, aí já, entendeu? Quando você colocava 10% a mais de energia e dobrava o clock, é uma coisa, né? Agora, você tem que dobrar a energia para colocar 10% a mais de clock. Outra coisa é o pipeline, né? Como é que você faz isso? Você vai criando pipeline cada vez maior.
Então, o que você tem que fazer dentro do clock é cada vez menor. Tá? Só que o clock, quando você quebra o pipeline tem que ter pelo menos um LET antes e um LET depois. O clock já foi, o que você fez dentro do pipeline já ficou tão pequeno que o LET é mais lento do que a função, né? Então o overhead é maior do que a atividade, do que você está precisando fazer. Então não compensa mais dividir. Tá? E a outra coisa é a memória. Tá? Não adianta você fazer a CPU ficar mais rápido porque você está lenta, porque é a memória, você não consegue buscar o dado. Você está fazendo a CPU rápida para ela ficar parada esperando a memória. Então não adianta fazer a CPU rápida por causa da memória. Isso aqui é uma das coisas que está para mudar drasticamente. Então o que acontece é que na prática a gente vê essas assíntotas aqui. Tá? O desempenho ele tem chegado ele chegou numa assíntota por volta do ano 2000. Tá? Em 2005 nós paramos de colocar, o consumo de energia começou a estabilizar, né? E aqui a velocidade do clock começou a estabilizar aqui. Tá? Só que a lei de Moore original falava o número de transistores. Né? O número de transistores continua, quer dizer, a ciência de materiais, a física continua diminuindo o tamanho do transistor. Então a quantidade de transistor por área continua aumentando. Só que você não consegue converter número de transistor em ganho de desempenho mais. Esse é que é o problema. Tá? Então o que vai acontecer é que, aqui eu estou explicando um pouco mais de detalhe, mas eu já passei meus 15 minutos. O que vai acontecer é que o transistor está continuando dobrando a quantidade de transistores por área que eu consigo colocar. Mas o que vai acontecer é que esses transistores não vão ser usados para fazer o core ficar mais rápido, ele vai ser usado para você colocar mais core. Tá? Então o paralelismo ele está ficando central e a tendência é que isso se acelere. Tá? Ele vai ficar mais central. Tá? E progressão geométrica também. Tá? Então ele vai ficar mais central, mais rápido. Tá? Então a gente já vê, né? Já via isso desde 2007, foi quando eu comecei a dar o curso aqui de arquiteturas emergentes, a gente já vê essa tendência, né? O Cell está aqui, as GPUs estão aqui e o Xeon Phi, né? Ele também está aqui para cima em número de cores. Tá? O Xeon Phi, na verdade, tem aqui, ó, 60 e poucos cores, tá? Só que nós estamos em 2015, então ele está por aqui. Tá? E a gente vê que não é só o Cell, não é só o Xeon Phi, que é isso aqui não. A gente vê, por exemplo, né? A GPU, aqui já tem a opção de core, o conceito de core aqui é um pouco diferente. Aqui é outra GPU, né, da ATI, também tem um monte de core aqui dentro. Aqui é o Cell, que eu falei sobre ele é muito parecido com o Xeon Phi, né, ele tem um anel, né, aqui um anel muito rápido, né, enquanto o Xeon Phi é um anel para um lado e um para o outro, o Cell ele é 4 para um lado e 4 para o outro. Tá, então, mas isso é tecnologia, o processador aqui é um PowerPC diminuto, né? Aqui é um PowerPC, o Xeon Phi, todos os processadores são iguais, né? Não tem diferença não, todos os processadores são iguais, acesso uniforme, memória e tudo. Aqui o multicore, né? O multicore são vários cores, né? Montados em cima da hierarquia de cache aí. Tá? E a graça, o que eu quero deixar desse curso, é isso aqui. Durante muitos anos, o desempenho da máquina, na verdade, o desempenho da aplicação, né, do software, andava junto com o desempenho da máquina. Tá? Então, a máquina ia ficando mais rápida, a aplicação ia ficando mais rápida. Chegou um momento, nós tomamos uma cara na parede aqui, ó, tá? Onde nada ficava mais rápido, nem o hardware, nem o software. Só que o hardware se adaptou. O hardware percebeu, eu não consigo colocar um processador mais rápido não, mas eu consigo colocar 2. Com isso, então, agora eu dobrei a minha capacidade, correto? Se eu tenho 2 processadores, eu tenho o dobro da capacidade. Então, o hardware voltou a andar na mesma inclinação. Tá? Continua mantendo a lei de Moore aqui. A capacidade potencial dele de execução é X. Só que o software não acompanha. O software não acompanha. Esse gap aqui é a oportunidade que eu vejo. Tá? Isso aqui é o programador careta, aquele código Java sequencial basicão, e esse aqui é o MPI. A gente pode entender isso aqui como o salário do cara que programa o Java basicão e o salário do cara que programa aqui em cima. Tá? Isso aqui já está diferente, está grande, e a tendência é continuar aumentando.
Tá? Por quê? Porque na verdade isso aqui está assim de bonzinho, tá? Porque na verdade isso aqui está caindo. O Xeon é um exemplo disso, o Xeon Phi. Tá? O Core ele é mais lento que o processador original. Então se você colocar o código sequencial, ele não vai andar, ele vai diminuir de velocidade. Tá? Ele começou a diminuir de velocidade, o Core ficou mais lento que ele era anterior. Só que você tem um tantão dele. Então esse gap aqui está só aumentando, isso aqui é a oportunidade. Tá? Então aí vem alguns comentários aqui, né, de computação paralela ubíqua. Né? As implicações é que todos os processadores vão ser multicore, todos os computadores vão ser massivamente paralelos, portanto todos os programas vão ser paralelos. E aí todos os programadores têm que ser programadores paralelos. Hã? A ideia do RISC ela é extremamente baseada no fato da memória ser lenta. Tá certo? O RISC é uma mistura de sorte com oportunidade e a premissa certa na hora certa. Tá? Que a memória é lenta. Com essa mudança da memória, eu já não tenho certeza mais. Mas as arquiteturas são RISC. Tá? O que você está fazendo, porque o processador RISC é muito mais fácil de fazer, é muito mais regular e tal. Então, mesmo a Intel, muito embora ele tenha que carregar o legado dele, ele é RISC hoje em dia. Ele interpreta aquele código de instrução bizonho, ele interpreta num motor. As instruções, é porque o nome RISC, ele nasceu como sendo um conjunto de instrução restrito. A briga dos caras anti-RISC é que, por que eu não posso ter uma instrução de string? O fato não é a instrução ser restrita que faz o RISC ser bom. O fato é você ter a codificação regular das instruções é que faz o RISC ser bom. É você ter os operandos em registrador que faz o RISC ser bom. Entendeu? Então eles chegaram no chamado princípios RISC. Não é questão do código do conjunto de instrução ser reduzido. É a questão de você fazer todas as operações em registrador. É a questão de você ter só load e store armazenando na memória. É a questão de você ter uma pancada de registrador. Isso todas essas coisas que eu falei tem a ver com a memória ser lenta. Tá certo? Na hora que a memória não é mais lenta, então não precisa ter um monte de registrador, não precisa ter operando de registrador, não precisa ter nada disso. Tá certo? Então por isso que vai mudar radicalmente. Mas por outro lado, ter regularidade na codificação da instrução é bom. Tá? Ter simplicidade, porque te permite fazer, por exemplo, execução fora de ordem, te permite especular, te permite fazer previsão de desvio, te permite uma porção de coisas que acelera o seu desempenho. Tá? Então, os cores vão ser RISC. Mas a graça é que eu vou ter um monte deles. E aí, na hora que eu tenho um monte deles, a pergunta interessante é que agora a questão não é como que o expert programa. Então, não é quão eficiente o expert consegue fazer. A questão é quão eficiente o genérico consegue fazer. Já que todas as máquinas são paralelas, todos os programas têm que ser paralelos. Então, todo mundo vai escrever programa paralelo. Como é que um cara que não está pensando nisso vai fazer o programa paralelo? E aqui é que está a área interessante de pesquisa em sistemas, que é como que eu crio abstrações, ferramentas de tempo de execução, de compiladores, que permitam o programador normal, que está pensando só na aplicação, fazer a aplicação tal que vai rodar nesse hardware complicado eficientemente. Entendeu? A diferença entre abstração está ficando muito grande. Você preenche esse espaço com ambiente de execução, suporte de execução, com compilador inteligente, com linguagem, com até engenharia de software, né? Como é que você define, especifica e expressa, né? essa computação que você quer realizar. E aí vem o problema que foi proposto para esses caras aqui, né? Quer dizer, a indústria sempre falou, né, que não tinha programador paralelo e a academia falou, não, você faz o hardware paralelo, os programadores vão vir. A indústria foi lá e fez. Está cheio de máquina paralela no mundo, cadê os programadores? Tá certo? Nós estamos precisando formar os programadores paralelos. E aí eu vou deixar aqui encerrando, o dilema, né, proposto por Seymour Cray, né? Se você tiver que arar uma roça, o que você prefere, 2 boi ou 1024 galinhas? Isso foi proposto lá em 1970 por Seymour Cray, um dos caras que fez as máquinas mais rápidas do mundo aí na época dele. Alguma pergunta, gente? Você falou de várias áreas que são desafios, né? Dessas, quais você vê que tem mais potencial? Assim, você vê compiladores, linguagens, para realmente suprir esse gap entre o que o hardware tem feito e o que a programação tem feito? Ou já é só?
Compiladores, certamente, é uma área importante. O problema do compilador é que tem uma parte muito tradicional e tem uma parte extremamente chata. Entendeu? Todo mundo faz o curso de compiladores e depois não quer ver compilador nunca mais. porque o curso ensina a parte chata, que é aquele negócio de como é que você entende uma linguagem, como é que você reconhece o parser, e aqui tem sacal, fala, tem que pegar a folha para papel massa, aquelas tabelas, aquilo é trabalho para a máquina, não é trabalho para ser humano fazer. Então aquele dever de casa, gera a tabela do parser, LA, LR, aquilo é para matar o cristão crucificado, entendeu? A parte interessante não é essa, tá? A parte interessante é como é que eu faço para expressar mais alto nível, tá? E para eu extrair o que o cara quer dizer daquele alto nível. Porque eu preciso do que ele quer dizer para poder fazer bem feito. Entendeu? Se o compilador não consegue saber o que você quer, ele tem que ser conservador. Sendo conservador, ele não vai poder usar o hardware bem. Ele vai ter que pegar o que você fez e isso aqui que você fez vai pôr lá. Entendeu? Ele não vai poder mexer no que você fez, porque ele não entendeu. O objetivo dele é entender o seu código. Exatamente. Então, você tem que colocar inteligência no compilador, no sentido de você conseguir tirar mais do que o cara escreveu. Só que tirar água de pedra é difícil, então você tem que fazer o cara escrever um troço um pouco melhor. Então tem esses dois lados, em linguagem de programação e associado a compiladores. Associado a isso tudo tem a parte de runtime suporte. Porque o hardware já é complicado, se você ficar só na plataforma crua, você está enrolado. Então você tem uma plataforma de software aí, de grande, né, o software base grande, por exemplo, para te dar aquele controle de coerência do cache. Né? Aquilo é feito automático. Se você tivesse mexer com aquilo igual no céu era, você tem que colocar, dispara uma operação de memória, né, é chamado de DMA, move o byte 32 do cache desse processador aqui para aquele de lá agora, porque no próximo ciclo a instrução vai precisar desse. Então você tem que fazer isso programado. Haja, né? Entendeu? Então isso tudo está colocado na plataforma de suporte de execução. Isso é software que está embutido no hardware, pode até estar implementado por hardware, tá? Mas está colocado lá. Então toda essa parte de suporte de execução tem a ver. É importante. Agora tem o outro lado também que tem a ver com as aplicações. Né? Não existe, eu acho que não existe aquele pau para toda obra. Né? Diz o seguinte, se a única ferramenta é o martelo, então tudo no mundo é prego. Né? Eu não acho que tudo no mundo é prego, não. Então eu acho que tem espaço, se você for olhar para uma aplicação, é isso que você quer fazer, para isso tem uma determinada linguagem, uma determinada plataforma e ambiente. Hã? É que eu acho difícil, né? Mas o mercado é aquela história que a única ferramenta deles é um martelo, e então no mundo tudo é prego. Quando vem um cara diferenciado e descobre que na verdade você tem também parafuso, esse cara em geral vira um milionário, né, muito rapidamente, porque ele inventou a chave de fenda. Tá? O problema é que isso é difícil, porque você tem uma inércia muito grande de mudança de consciência, né, de uma massa muito grande de gente. É por isso que é por isso que eu brinquei aqui no começo, né, que você tem duas aplicações, né, 3 aplicações interessantes de computação. Né? Você tem uma controle de estoque da padaria. Existe um mercado gigante para controle de estoque da padaria, para fazer folha de pagamento, para fazer, e está cheio, e gente fica muito rico fazendo isso. Não é indigno de profissão, não. Entendeu? Só que para isso, não precisa de nada disso aqui. Tá? Só que hoje em dia tem outras aplicações mais interessantes acontecendo. Tá? E para essas outras aplicações que estão acontecendo, essas coisas são interessantes. As empresas que fazem essas outras coisas, elas estão de olho nos outros profissionais. E estão pagando muito melhor, por quê? Porque não tem essa quantidade de profissionais. Enquanto fazer o controle de estoque, você pega qualquer um, tá? Então ali, se você pega qualquer um, é barato. Né? É por isso que eu sou meio crítico de engenharia de software. Engenharia de software, como é que você faz para transformar um cara ruim num cara mais ou menos? Quando você faz isso, você está falando assim, então eu não preciso de ninguém bom. Tá certo? O cara ser bom não acrescenta para o meu projeto. Então, se eu não preciso do cara bom, o salário. Ó. Tá certo? Mas eu acho que acaba que tem que ser, né? A gente tem que aprender a nos diferenciar e mostrar que nós somos diferentes e que a gente merece mais porque nós somos diferentes. Tá? Mais alguma pergunta, gente?
Você vê alguma forma de adaptar esse legado, você fala dos produtos de estoque, de padaria, para esse hardware mais poderoso do software Xing Ling que a gente tem? Tem alguma forma de a gente ter esse legado aí usando esse hardware de forma, talvez não ganhar custo, mas ganhar alguma coisa? Eu acho o seguinte, mesmo nessa área do controle de estoque, as coisas evoluem. Eu fico brincando assim, mas não... o controle de estoque em si, ele nunca vai precisar disso. Mas as coisas que você vai querer fazer com o seu controle de estoque é que está melhorando. Tá certo? E aí, essas outras coisas são coisas novas, que o controle de estoque não faz. Tá? Por exemplo, fazer análise de mineração de dados. Mineração de dados, extração de conhecimento, aprendizado de máquina, tentar fazer sistemas especiais. Então, essas coisas são novas. Essas coisas você tem que fazer de novo nessas plataformas. Agora, aquela coisa tradicional, a aplicação de banco de dados, aquela não tem nem porquê, né? Eu não vejo. Ela pode rodar sequencial aqui, vai ficar lento, mas o lento aqui é suficiente para ela. Tá certo? Então, eu vejo que tem um nicho diferente, um volume diferente. Isso até me faz pensar uma outra coisa diferente, que é o seguinte. Durante muito tempo, até meio, como é que eu vou falar? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Certo? Antes não tinha computação. Então, qualquer coisa que você fizer, você era o rei da cocada preta. Era cheio de low hanging fruit, então era muito fácil fazer uma coisa que fazia diferença. Com isso, a gente de computação era capaz de resolver o problema do cara de administração. O controle de estoque banal, o cara não tinha nada. Imagina o VisiCalc, né? O cara não tinha nada, tinha que fazer num quadro de papel. Fazer aquele tanto de conta. Na hora que você dá para ele uma planilha, o cara fica louco com a planilha. Tá certo? Porque ele não tinha nada. Então você é capaz de fazer para ele o que ele quer. Tá certo? Hoje em dia, o que ele quer é sofisticado. Que precisa do profissional dele. Então, como é que eu vou colocar isso? Essa história que o físico não pode programar, entendeu? Porque o físico não sabe programar. Eu vou programar para o físico. Tem arrogância dos dois lados, entendeu? O físico pensa, não preciso do programador não, porque eu mesmo faço o meu programa. Está errado, porque ele pode entender do problema dele, mas ele não entende do computador igual a gente entende. Agora, o outro lado também é arrogante. Não, o físico não tem nada que eu não consiga aprender, meia hora que eu faço o código para ele. Tem arrogância para o outro lado. Você está falando que o que ele faz não é fácil, você aprende meia hora para você escrever o programa para ele. Então, não é verdade também. Então, aí eu acho que nós estamos num estágio de sistemas que fazem, que o nosso papel enquanto cientista da computação é criar um mecanismo tal que o físico consiga fazer o programa dele. Sem ele precisar entender a máquina. Porque ele não vai entender a máquina. Se ele já tem que entender física, entendeu? É demais ele ter que entender física e entender máquina. Então, por isso que eu acho que pesquisa de sistemas está interessante. Eu quero fazer tal que o cara não tem que entender máquina, ele entende física no alto nível, tá? Que eu não tenho capacidade de entender a física que ele entende. Então, eu querer fazer o programa para ele, não vou fazer. E nem ele querer usar a máquina igual eu uso, também não vai conseguir. Então, eu acho que aí é mais um motivo para sistemas estar num lugar interessante. Tá? Então, o que eu acho interessante em cientista de computação fazer é criar as ferramentas que permitam o físico escrever o programa dele. E a mesma coisa que eu falei para físico vai para o administrador, economista, para folha de pagamento, balança, etc. Essas coisas todas valem a mesma coisa. Então, entendeu? A curva ABC é um conceito banal que a gente dá conta de entender e fazer para o cara. Mas eu tenho certeza que ali na face, os caras estão estudando conceitos muito mais avançados, sofisticados, de economia e de administração, que eu não vou entender. Senão não ia ter PhD em economia e administração. Se eu fosse capaz de entender qualquer coisa, não, entendeu? Então, para esses caras, eu falar que eu vou fazer para ele, está errado. E ele achar que ele vai entender a máquina também, está errado também. Então, esse é um motivo porque eu acho que sistemas também é uma área importante e está ficando cada vez mais importante. Mais alguma pergunta? Qual seria a melhor forma de a gente se preparar para aprender mesmo, para programar mais para aula?
Hoje em dia você não tem muita alternativa a não ser meter a mão na massa e fazer, entendeu? Exatamente, porque você tem outros trade-offs, entendeu? Programar paralelo não é só, não tem um jeito de programar paralelo. Tem mais de um jeito de esfolar um gato, entendeu? Tem gato que se você partir ele assim, né, ele vai ficar melhor, né? Se você for pôr ele no pão, por exemplo, né, é melhor partir assim. Agora, se você não for pôr ele no pão, se você for pôr ele numa caixa de sapato, é melhor você partir, entendeu? O gato tá assim, ó, você partir ele assim, entendeu? Vai numa caixa aqui, outra caixa aqui. Agora, se você pôr no pão, você partir ele assim, é melhor. Tá certo? Então, programar paralelo tem esse lado, tem essa dimensão complicada. Qual que é o melhor jeito de eu fazer essa aplicação paralela? Sei lá, depende do hardware. Então, o que você tem que fazer é as duas formas, comparar e testar e ver. Porque você tem muitas coisas de outras ordens. Você tem cache, você tem acesso a disso, você tem o file system, você tem milhares de coisas acontecendo. Por isso que programar paralelo não é que é difícil, entendeu? É porque tem coisas que estão além do seu controle. E aí você tem que ficar testando. E é por isso que acontece, você paralisa uma vez e vai ver, o que foi pior. Teve um trabalho danado e foi pior. Mas é da natureza do processo. Tá? O que você tem que pensar, eu acho que a grande essência de computação paralela é que a gente tem o hábito de pensar, essas são as tarefas que eu tenho que fazer, então eu simplesmente faço elas em ordem. O problema paralelo é, eu cheguei nas tarefas que eu tenho que fazer, agora eu tenho que pensar o seguinte, para cada uma dessas tarefas, o que é que cada uma delas depende da outra, o que eu posso juntar e o que eu preciso separar. E aí, o que eu posso fazer ao mesmo tempo e o que eu não posso fazer ao mesmo tempo. Mas você tem que começar a pensar nisso, entendeu? A gente não pensa nisso. Você decompõe as tarefas na ordem. Você quer fazer o quê? Você quer resolver a equação de segundo grau. Então você vai ter que pegar o B, levar ele ao quadrado, depois pegar o A, multiplicar por C, multiplicar por 4, aí subtrair um do outro, você vai fazendo em sequência. Certo? Paralelo, assim, o B está numa variável, o A e o C estão em outra variável. Por que eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Por que eu não posso levar o B ao quadrado e multiplicar o 4 vezes A vezes C junto? Tá certo? A gente não pensa nisso quando está programando o cálculo do delta. Entendeu? E programar paralelo tem que pensar nisso. É isso que é importante pensar. Beleza? Eu acho que hoje em dia nós não temos os cursos que a gente precisa ter. Tá? Esse papel agora não é vocês como estudantes que tem que pensar, é nós como professor que tem que repensar nos currículos que nós estamos dando. Hã? Hoje em dia você tem que, o seu recurso vai ter que ser a internet e a tentativa e erro, fuçar e ver. Mas não tem, se você fizer ideia errado, não fique frustrado, tá certo? Vai dar errado mais do que certo, é da natureza da vida, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Tá ok, muito obrigado. Aproveita o